Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer estar reunido com os irmãos novamente para mais um devocional. E antes de eu entrar neste tema, somos cristãos, eu quero deixar com os irmãos o hino 155 do nosso inário, Castelo Forte. Vamos ouvir? Bom, irmãos, o tema de hoje é Somos Cristãos, com base no livro de Atos, no capítulo 11, do versículo 19 ao 26. Eu escolhi esse tema, irmãos, porque é onde nós encontramos na Bíblia a primeira vez em que os discípulos eles foram chamados de cristãos. E dentro desse contexto, dentro desse texto, nós vamos encontrar alguns pontos importantes e fundamentais do que é ser um cristão, se de fato nós somos cristãos ou não. É claro que em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, nós vamos encontrar diversas passagens em que fala do que é ser um cristão, de como ser um cristão.
Mas eu escolhi de fato esse texto simplesmente porque ele nos traz um significado muito importante. Um momento em que, pela primeira vez, em que os discípulos foram chamados de cristãos. Então nós vamos entender, vamos ler esse texto e ver o fato, o porquê, os motivos que levaram a eles serem reconhecidos ou serem chamados de cristãos. Vamos ler o texto, Atos no capítulo 11, versículo 19 ao 26, que diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Antes de entrar no texto, irmãos, eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Senhor meu Deus e eterno Pai, graças te dou por este momento, por esta noite, por esse instante de devocional. Agradeço ao Senhor por todos que estão presentes, assistindo conosco, participando. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a tua graça, nos dê a tua força, nos ilumina e nos ajude, ó Pai, a identificar em nós se de fato somos cristãos. E se não estamos sendo cristãos verdadeiros, que o Senhor desperte em nós esse chamado, despertar em nós esse sentido, ser o verdadeiro cristão, o significado de verdadeiros cristãos, ó Pai. E que possamos analisar esse texto e entender o que de fato é ser um cristão, quem eram aqueles discípulos e o que eles faziam para serem de fato cristãos. Que possamos analisar e rever a nossa vida, analisar a nossa vida conforme a palavra de Deus e nos moldar conforme a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos dê força, nos dê o teu espírito, tua capacidade e alimenta através da tua palavra, ó Pai, para reconhecermos e moldarmos a nossa vida conforme a tua palavra e sermos de fato cristãos. Eu agradeço por este momento, ó Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito importante para a nossa fé cristã. É de onde tudo começou, é de onde tudo surgiu. O contexto dessa história que nós acabamos de ler acontece após a morte e crucificação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele pediu para que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, aqueles discípulos estavam cheios do Espírito Santo e eles começaram a obra missionária, a obra de evangelização em Jerusalém. No entanto, irmãos, o ministério daqueles discípulos começou a sofrer perseguição. A forma como eles pregavam, a forma como eles ensinavam, a conduta de vida deles estava incomodando os religiosos daquela época de Jerusalém. Da mesma forma que Jesus também incomodou, e não é à toa que Jesus foi crucificado. No entanto, com o despertar daqueles discípulos, sendo cheios do Espírito Santo, eles começaram a divulgar o Evangelho, começaram a fazer a obra. Isso incomodou os discípulos e começou uma perseguição.
Nessa perseguição, irmãos, nós vamos ter o relato no capítulo anterior sobre a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Após a morte de Estevão, irmãos, houve os discípulos eles foram dispersos e se espalharam para diversas regiões, como nós acabamos de ler. Alguns discípulos eles foram para Fenícia e Chipre, só que nessas regiões eles continuaram anunciando o evangelho aos judeus, e alguns foram para Antioquia, e lá em Antioquia que eles começaram a anunciar o evangelho aos gregos, ou seja, fora do grupo, aos gentios. E o evangelho, irmãos, chegou até Antioquia e deu frutos, convertendo muitos e formando a igreja de Antioquia. Uma igreja, irmãos, verdadeiramente gentílica, fora do hall da comunidade judaica, de membro deles, né? Eles começaram a evangelizar pessoas de fora. Então isto chamou a atenção eles em Antioquia, que formaram a igreja de Antioquia, que era uma igreja totalmente gentílica, fora da comunidade judaica. E é interessante a gente notar, irmãos, que quanto mais oposição houve aos discípulos, ou mais oposição à igreja, mais a igreja se expandiu. Isso nós vemos nos evangelhos, na vida dos discípulos, e também vemos hoje. A igreja ela cresce muito mais quando há perseguição. Muito pelo contrário, a igreja ela não acaba, a igreja ela não é derrotada, a igreja não termina. A igreja ela se expande, a igreja cresce com a perseguição. E isso nós estamos falando de igreja, de verdadeiros cristãos, que a igreja somos nós. Os verdadeiros cristãos, eles crescem, eles se destacam na perseguição. Isso é um ponto importante de a gente notar quando a gente analisa esse texto. A igreja, a partir da morte de Estevão, os discípulos não ficaram calados, os discípulos não temeram e os discípulos não desistiram. Simplesmente a igreja cresceu e eles continuaram a obra e perceberam que eles estavam no caminho certo, por causa da perseguição, da mesma forma que Jesus também foi perseguido. Então eles sofreram essa perseguição e a igreja foram crescendo. Pois bem, a cidade de Antioquia naquela época, irmãos, era a capital da Síria e era a terceira maior cidade do mundo. Olha só que interessante. Então, irmãos, quando os discípulos chegaram lá e começaram a evangelizar e a igreja deu frutos, logo a igreja de Jerusalém ficou sabendo dos frutos de Antioquia e eles enviaram a Barnabé. E depois Barnabé foi, ao chegar em Antioquia e ver todo o resultado, a mão do Senhor sendo manifestada, Deus operando naquele lugar, imediatamente ele foi até Tarso para trazer Saulo, para que Saulo pudesse ajudar ele naquela obra. E Saulo, Barnabé e Saulo, ao chegar em Antioquia, eles ficaram 1 ano na igreja de Antioquia ensinando. E aí o texto vai dizer, irmãos, mais adiante, que eles eram tão parecidos com Jesus que os discípulos ali pela primeira vez foram chamados cristãos pelos gentios. Outra coisa que nós precisamos, que é importante se atentar, é que os discípulos eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, aqui no versículo 26, pelos gentios. Ou seja, isso é algo que, para trazermos nos dias atuais, para os nossos dias, o ímpio, ele vê a nossa vida, ele olha a nossa vida, ele observa a nossa vida. E quando o ímpio, ele observa a nossa vida, e se há em nós o Espírito Santo de Deus, e se há em nós a característica cristã, igual teve esses discípulos, logo os ímpios, eles vão olhar para nós e dizer, olha, aquele é cristão, aquela irmã é cristã, aquele irmão é cristão. Então o ímpio ele vai identificar em nós algo diferente, ele vai identificar em nós uma conduta diferente, uma conduta cristã. Isso é importante notar. Se somos de fato cristãos, o ímpio vai notar isso em nossa vida. E cristãos aqui, irmãos, tem um significado no original, no grego, de partidário de Jesus, que faz partido de Jesus, né?
ou também um seguidor de ou pertencente a Cristo. Então eles foram chamados de cristãos porque eles eram seguidores de Cristo, chamados de cristãos porque eles pertenceram a Cristo, pertenciam a Cristo. Então, irmãos, vamos analisar no que eles eram tão parecidos com Cristo para serem chamados de cristãos. Então eu separei alguns pontos aqui para a gente analisar dentro desse texto que nós acabamos de ler, do versículo 19 ao 26, no que eles eram tão parecidos com Cristo para serem chamados de cristãos. O primeiro ponto interessante a ser notado, irmãos, que os discípulos eles transformaram a igreja de Antioquia em uma igreja missionária. Através dela, missionários foram enviados a várias partes do mundo. Por exemplo, como Saulo e Barnabé. Eles saíram de Antioquia preparados para fazer missões. Então, era uma igreja missionária. Então, para trazer nos dias atuais, o cristão, ele é missionário. O cristão, ele evangeliza. O cristão, ele sempre está fazendo missões, seja no seu vizinho, seja no seu trabalho, seja nas redondezas, seja em outro estado ou país. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele sempre está fazendo missões, ele sempre está evangelizando. E aqui eles estão obedecendo o mandamento de Jesus, quando Jesus diz, ide e fazei discípulos. Então, ser chamado de cristão tem essa característica, uma dessas características. Um outro ponto interessante é que as pessoas, os gentios, os gregos de Antioquia, olhavam para aqueles crentes e podiam sentir que estavam olhando para o próprio Jesus. Interessante isso porque nos dias atuais, se nós somos cristãos, como eu acabei de dizer, o ímpio vai identificar nós como os cristãos, ele vai olhar para nós e vai poder sentir que está olhando para o próprio Jesus. Então, irmãos, a vida de um cristão ela é moldada por esses pontos, por essas características. Por isso que eu escolhi esse texto para trazer esse tema. Somos cristãos e analisar esse texto que esses discípulos tinham muitas características de verdadeiro cristão, de ser cristãos de fato. Outra questão eles tinham pregação e vida piedosa, ou seja, testemunho. Eles andavam com Cristo, eles falavam e faziam. Então são duas coisas na vida de um crente que precisa estar em conjunto, precisa estar adequado. A nossa pregação com a nossa vida, o nosso testemunho. Não tem como a vida do cristão ser separado da pregação e da vida. O que nós pregamos, nós devemos viver. Logo, se nós não praticamos isso, nós não somos verdadeiros cristãos. Nós não estamos sendo cristãos. Então, quando nós analisamos esse texto, nós percebemos que os discípulos, eles tinham a pregação e vida piedosa. Não é à toa que aquela multidão se agregou a eles e queriam ouvir, porque eram parecidos com Jesus, da mesma forma que Jesus fazia. Um outro ponto, no versículo 24, dizem que Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé. E não somente Barnabé, como Saulo e os discípulos que já estavam lá eram cheios do Espírito Santo e de fé. O verdadeiro cristão, ele é cheio do Espírito Santo. O verdadeiro cristão, ele é cheio de fé. O verdadeiro cristão, como Saulo e Barnabé, que estiveram em Antioquia, impacta vidas, a ponto de uma numerosa multidão se agregar àquela igreja para aprender da palavra de Deus. Eles ficaram 1 ano ensinando a palavra de Deus. Então nós cristãos, o papel nosso nos dias atuais é impactar vidas através da palavra de Deus, para que uma multidão possa se agregar à nossa igreja, possa se agregar a nós e aprender mais da palavra de Deus através dos nossos ensinamentos. Não é somente a tarefa dos presbíteros e do pastor ensinar, mas também a nós temos essa função, essa tarefa e obrigação como discípulos de Jesus de pregar o evangelho. Porque como naquela época os discípulos eles foram dispersos,
Em Antioquia, nesses versículos que nós estamos lendo, ele fala de Saulo e Barnabé, só que havia outros discípulos, fora dos 12 discípulos que já estavam em Antioquia, que foram convertidos pelos discípulos e já estavam praticando a obra, já estavam evangelizando, ganhando almas. Então, a vida do cristão é de impactar outras vidas. Essa é a tarefa, essa é a nossa vida. Se somos cristãos, nós procuramos, através do Espírito Santo de Deus, impactar vidas. Um outro ponto muito importante, irmãos, é que, diferentemente de Jerusalém, que eles pregavam nas sinagogas, em Antioquia não havia esse espaço, não havia a sinagoga. E o espaço para a pregação deles eram as ruas e os relacionamentos humanos. Olha só que interessante, porque o que molda a vida, o caráter do cristão, é relacionamento humano. É ir às ruas. E esse ir às ruas, ele pode significar ir até as pessoas de qualquer parte, de qualquer situação e de qualquer localidade. Como eu falei, seja do seu trabalho, seja de qualquer região. Então, irmãos, o cristão, ele não vive uma vida isolada. Nós podemos ver nesses textos que o cristão vivia em comunhão, vivia em multidão, vivia sempre junto com outros grupos. O cristão, ele não se isola. O cristão, ele procura relacionamentos humanos. E isso nós precisamos trazer de volta aos dias atuais, porque tem sido muito difícil nós encontrarmos hoje o cristão focando em relacionamentos humanos, até porque a tecnologia tem nos afastado um pouco de sermos de fato verdadeiros cristãos que procuram relacionamentos humanos para impactar vidas. Um outro e último ponto que eu quero citar aos irmãos é que no versículo 23, eles dizem que Barnabé se alegrou por ver a obra do Senhor dando fruto, por ver que Deus estava trabalhando e trazendo resultados através do Espírito Santo naquela região. Então ele se alegrou. O cristão, ele sempre está alegre, ele sempre anda alegre, mesmo diante da perseguição, conforme eles estavam passando também naquela época por perseguição, mas ele sempre estava alegre. O cristão, ele pode estar passando por perseguições, ele pode estar sofrendo diversas calamidades, tristezas, depressões, mas ele sempre está alegre, o interior dele sempre está alegre, porque ele está firmado em Cristo, porque o cristão, ele vê resultados na obra e ele se alegra com isso. Essa é a característica do cristão. Então, irmãos, quando nós analisamos esse texto, do versículo 19 a 26, nós percebemos que já não mais era apenas judeus convertidos, já era ímpios, gentios convertidos. E a partir dali, irmãos, a nova herança estava consolidada. Não havia a possibilidade já de desmanchar. E isso é algo em que Jesus pregou, profetizou e deixou para nós como obrigação. Aquela herança estava consolidada e os novos discípulos, incluindo todos nós, seríamos chamados de cristão, os que seguem os seus passos, os que seguem os passos de Jesus, os seguidores de Jesus Cristo. E olhando para nós, irmãos, ao analisarmos todo esse texto, nós somos cristãos? Somos seguidores de Jesus Cristo? Se nós analisarmos tudo que foi dito aqui hoje, foi dito agora neste momento, parar para analisar a nossa vida. Quem é o cristão? Alguns pontos para finalizar este devocional que eu quero citar com os irmãos. Quem é o cristão? O cristão é aquele que crê que Jesus é o único Salvador, assim como os discípulos creram, por isso que eles viviam para Cristo, viviam pela obra. O cristão é aquele que estuda a palavra de Deus, e eles ficaram estudando a palavra de Deus, preparando missionários e preparando aquele povo para que ficasse firme na fé. O cristão, ele obedece os ensinamentos de Cristo, ou seja, aqueles discípulos, eles obedeceram o mandamento de ir, de pregar, de anunciar o evangelho até que ele volte, sem saber quando que ele pudesse voltar, qual era o momento certo da volta de Jesus iria acontecer. Eles estavam preocupados com o agora, o já, o agora, de fazer, de trazer resultados para o reino. E o cristão, irmãos, ele ensina aquilo que Jesus ensinou. Os discípulos, eles aprenderam com Jesus
naquele período de 3 anos e pouco, quando Jesus esteve presente entre eles. Então eles foram moldados, eles aprenderam, e por isso que o cristão ele ensina o que Cristo ensinou. Da mesma forma nós ensinamos a palavra de Deus porque foi deixado a nós, e a nossa tarefa como cristão levar a palavra de Deus a todos que necessitam. E por último, irmãos, o cristão é aquele que busca imitar somente a Cristo. Conforme os discípulos, eles não chegaram em Antioquia, no meio dos gregos, para imitar os gregos, ou em Roma para ser parecido com o imperador, ou em Jerusalém para ser parecido com um fariseu, um escriba. Não, irmãos, eles procuraram a todo momento imitar a Cristo. Esse é o cristão. Nós somos cristãos. Cristãos, irmãos, são discípulos. Cristãos são aqueles que buscam fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, como eu disse, nós vamos encontrar diversas passagens nas Escrituras de definição de quem é o cristão. Mas aqui nós temos uma base muito sólida, uma base muito firmada para nós analisarmos a nossa vida. Somos de fato cristãos? Então esse é o momento, irmãos, de nós orarmos com nossa família, orarmos em particular também, analisarmos a nossa vida e perguntar a Deus: Senhor, eu sou de fato cristão? Ou apenas um cristão nominal? Ou apenas um cristão que vá para a escola dominical e para o culto no domingo à noite e o resto da semana eu sou outra pessoa? Lembrando, irmãos, como já foi dito pelo pastor, não há essa dicotomia. O cristão, ele leva a vida espiritual para o seu dia a dia, no trabalho, no mercado, nas horas de lazer, na rua, na vizinhança, em todos os lugares. O cristão, ele sempre está moldando vidas, ele sempre está impactando vidas. Então, irmãos, vamos analisar à luz das Escrituras, à luz desse texto, e pedir a Deus em oração para que Ele nos molde e Ele desperte em nós o verdadeiro cristão. E eu quero terminar esse devocional, irmãos, neste momento, para que não fique comprido, mas para que Deus abençoe a sua vida. E eu vou orar pelos irmãos, orar por mim também, para que eu continue analisando esse texto, e os irmãos também leia e releia esse texto e extraia mais informações, muito mais do que foi dito aqui agora, porque tem muito mais a ser dito através desse texto. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que Deus possa iluminar a vida dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade e vamos orar. Amém, irmãos? Boa noite a todos.